Em uma noite de inverno russo, sob o silêncio gelado do submundo, 5 jovens aventureiros se preparavam para enfrentar os desafios mais brutais da natureza. Eles eram escolhidos pelo destino, por um fato que nenhum deles imaginava, que sua jornada final seria marcada por um mistério tão profundo que ainda hoje nos deixa sem respiro. Eles foram parte de Expedição Dyatlov, liderada pelo inovador e ousado Igor Dyatlov, um jovem aventureiro da União Soviética cuja paixão era explorar os limites do desconhecido. Em janeiro de 1959, Dyatlov e sua equipe de 4 outros aventureiros, Jeico Zolotaryov, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov e Semyon Zolotaryov, partiu para uma expedição invernal na montanha Ural, com o objetivo de alcançar o pico mais alto do Rend, Krantsov Peak. O que começou como uma aventura ao ar livre rapidamente se transformou em um labirinto sem saída. Em 2 de fevereiro, a equipe chegou à base do monte, mas nunca mais foi vista novamente. Os cães de busca não conseguiram localizá-los, e as autoridades soviéticas foram chamadas para investigar o desaparecimento misterioso. A cena se tornou sinistra com a descoberta do corpo de Dyatlov, que foi encontrado sem seu casaco e com marcas de chamas em sua roupa. Mais tarde, os corpos dos outros membros da equipe foram encontrados, alguns com ferimentos graves, outros com sinais de choque psicológico. A equipe havia experimentado uma jornada de terror sem igual. A investigação oficial foi confusa e parcial, e muitos questionaram a versão oficial sobre o que aconteceu com a expedição Dyatlov. Alguns acreditam que a equipe foi vítima de uma queda no monte, enquanto outros pensam que um fato mais sinistro estava em jogo, algo que poderia ser apenas imaginado. A curiosidade sobre o que aconteceu com a expedição Dyatlov é tão grande que muitos aventureiros e investigadores de mistério se aventuraram para descobrir a verdade. E agora, estamos prestes a mergulhar em uma jornada sem igual, explorando os fatos e as teorias mais sinistras sobre o que aconteceu com essa equipe de jovens aventureiros. Já se sabia que Dyatlov havia planejado sua expedição como uma aventura invernal, mas não se imaginava que ele estava preparando-se para enfrentar algo tão sinistro. Sempre que alguém menciona o nome de Dyatlov, a palavra mistério é inevitável. Mas foi apenas quando as autoridades encontraram o corpo de Dyatlov que a equipe se tornou sinistra. Ele estava sem seu casaco e com marcas de chamas em sua roupa, uma cena que ecoa até hoje como um lembrete sombrio do perigo que essa equipe enfrentou. A curiosidade sobre o que aconteceu com a expedição Dyatlov é tão grande que muitos aventureiros e investigadores de mistério se aventuraram para descobrir a verdade. Agora, estamos prestes a mergulhar em uma jornada sem igual, explorando os fatos e as teorias mais sinistras sobre o que aconteceu com essa equipe de jovens aventureiros. Será que eles foram vítimas de um acidente natural? Ou foi algo mais sutil, uma manipulação deliberada para manter os detalhes do incidente ocultos? E o que aconteceu com os objetos desaparecidos da equipe? A lista de perguntas sem resposta é interminável. A partir daquela noite de inverno russo, a expedição Dyatlov se tornou um lembrete sombrio do poder do desconhecido e das consequências terríveis que podem ocorrer quando o destino tomamos por conta própria. Agora, vamos mergulhar em uma jornada sem igual, explorando os fatos e as teorias mais sinistras sobre o que aconteceu com essa equipe de jovens aventureiros. Já é tempo de descobrir o que realmente aconteceu com a expedição Dyatlov. Introdução. Narrador. Bem-vindos à jornada mais sinistra do século XXI. A expedição Dyatlov é um caso que ainda não foi resolvido, uma mistura de tragédia e mistério que continua a fascinar as pessoas por décadas. Vamos mergulhar nos fatos cronológicos, nas teorias, nas testemunhas e nas provas para entender o que aconteceu com os 9 corpos encontrados no Monte Ural. A expedição Dyatlov. Em 1959, uma equipe de 9 aventureiros russos liderada por Igor Dyatlov se preparou para uma caminhada no Monte Ural. A expedição era composta por estudantes da Universidade Estatal de Mineralogia em Moscou, que estavam interessados em aprender sobre geologia e observar os efeitos do clima na região. Narrador. A equipe era liderada por Igor Dyatlov, um aventureiro experiente que havia feito várias expedições no passado. Eles estavam equipados com roupas quase modernas para a época e estavam prontos para enfrentar as condições climáticas adversas do Monte Ural. O desaparecimento. Em 2 de fevereiro de 1959, a equipe Dyatlov chegou ao acampamento no Monte Ural. No dia seguinte, eles partiram para uma caminhada para a base do Monte Otorten, um desafio que muitos consideravam impossível. Narrador. Mas nada mais foi visto da equipe Dyatlov. Conclusão extensa. A história do grupo de montanheiros russos que desapareceram na montanha Ural em 1959 é um dos mais intrigantes e mistérios da história recente. Ao longo deste documentário, exploramos as teorias e hipóteses que cercam o que aconteceu com os integrantes do grupo, desde a versão oficial de acidente até as especulações sobre paranhos extraterrestres. Ao analisar as provas disponíveis, podemos observar como a comunidade científica russa inicialmente descartou a ideia de uma conspiração governamental, optando pela explicação mais convencional de acidente. No entanto, ao longo dos anos, várias novas evidências foram desvendadas, incluindo o misterioso rastro de radiação no local do incidente. A investigação detalhada e as revelações recentes levaram muitos a questionar a versão oficial. Muitas pessoas começaram a especular sobre a possibilidade de uma conspiração governamental, ou até mesmo de um fenômeno paranormal. No entanto, é importante abordar o assunto com um olhar crítico e objetivo.
Embora as teorias especulativas possam ser intrigantes, é fundamental baseá-las em evidências concretas e testadas pela ciência. Uma das principais preocupações ao abordar esse caso é a importância de separar as facturas da especulação. É fundamental evitar que a curiosidade e a teimosia levem à desinformação e à manipulação dos fatos. A investigação sobre o caso de Atlov é um lembrete de que, às vezes, os fenômenos naturais são mais complexos e imprevisíveis do que imaginamos. É importante abordar esses casos com respeito, humildade e uma mente aberta. A conclusão mais provável é que o grupo de montanheiros sofreu um acidente grave, mas não há evidências suficientes para comprovar que foi causado por extraterrestres ou qualquer outra entidade sobrenatural. É importante lembrar que a ciência tem limites e que muitos fenômenos ainda permanecem desconhecidos. No entanto, mesmo sem um esclarecimento definitivo, é possível concluir que a história do caso de Atlov nos leva a uma reflexão mais profunda sobre as condições em que vivemos. Em uma época em que a tecnologia avança rapidamente e a comunicação se torna cada vez mais acessível, é fundamental lembrar da importância de respeitar o desconhecido e de manter a mente aberta às possibilidades. A história do caso de Atlov nos serve como lembrete de que, mesmo quando não temos todas as respostas, podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. É importante abordar os mistérios da vida com curiosidade, respeito e uma mente aberta. E assim, a história do caso de Atlov nos deixa com mais perguntas do que respostas. Mas é exatamente esse estado de incerteza e curiosidade que nos leva a continuar explorando, descobrindo e aprendendo. Em última análise, é a própria natureza misteriosa da vida que nos incentiva a prosseguir em nossa jornada de descoberta e exploração. E é essa curiosidade, esse desejo de saber mais sobre o mundo ao nosso redor, que nos leva a continuar buscando respostas para os grandes mistérios da existência. O mistério não é algo que devemos resolver, é algo que deve ser enfrentado. E é exatamente esse enfrentamento, essa abordagem corajosa e inovadora, que nos leva a continuar em nossa jornada de descoberta e exploração.